Olá, eu sou o professor Antônio dos Anjos, da Universidade Estadual de Goiás, e essa é mais uma aula para o curso de Geografia sobre o livro Economia Espacial do Milton Santos, agora com a parte 2. Bom, então nessa aula nós trataremos da página 13 até a página 19. A aula é sobre um livro do Milton Santos, Economia Espacial, Críticas e Alternativas, e essa é a parte que vem logo depois de uma apresentação inicial. Na página 6 se inicia a seção Planejando o Subdesenvolvimento e a Pobreza. Pelo título, nós já percebemos que Milton Santos está disposto a criticar o planejamento em si, visto que esse tende a atender às demandas do próprio capital, do capitalismo, e isso gera como resultado a pobreza em muitas partes do mundo, né? Alguns países que se tornam periféricos em relação a outros que são centrais. Então, vou trazer aqui algumas passagens do texto para nós fazermos uma discussão. Na página 13, nós temos essa passagem: a lista de causas do subdesenvolvimento e da pobreza no terceiro mundo não pode estar completa antes que se dê a devida ênfase à importância do papel desempenhado pelo planejamento. Sem o planejamento, teria sido impossível atingir-se uma intromissão tão rápida e brutal do grande capital nessas nações. Então, o Milton Santos vê o planejamento como o trabalho político, teórico, ideológico que justifica uma intromissão muito grande nos países. Então, é a partir do planejamento, aliado a algumas ações políticas, econômicas, que se vai fazer a dominação dos países periféricos, países do terceiro mundo. No caso, Milton Santos usa a expressão terceiro mundo e usa a expressão países subdesenvolvido, em desenvolvimento. Para ele não faz muita diferença, né? Assim como países periféricos também, né? Não importa muito. Hoje a gente já seleciona mais, né? Já prefere, boa parte prefere falar em países periféricos, os teóricos de vertente marxista, né? Então, falar em terceiro mundo já é algo que está em desuso, né? Porque agora nós não temos mais a União Soviética como era na época da Guerra Fria, então não se justifica mais falar em terceiro mundo. Aqui abaixo nós temos uma imagem do Charlie Chaplin no filme O Grande Ditador, no caso fazendo uma sátira a Hitler. E ele está com um globo que representa o mundo, né? E essa parte é jocosa, né? Falando, né, da intenção que ele tinha de dominar o mundo geopoliticamente. Na página 14, nós temos o subtítulo O Planejamento, Instrumento do Capital. Aí já é um resumo, né, do que Milton Santos pensa sobre o planejamento a serviço do capital e o Estado também a serviço do capital. Até a década de 1930, a teoria econômica postulava que, numa situação competitiva de mercado, a alocação de recursos seria espontaneamente ótima, isto é, seria equilibrada. Portanto, a intervenção na economia era considerada prejudicial. Essa é uma visão, né, que
os economistas neoclássicos traziam de que o mercado se autorregula. A relação entre oferta e demanda faria com que houvesse um equilíbrio na economia. Então, o Estado não deveria intervir em assuntos econômicos. Isso, durante um tempo, permanece como sendo uma verdade e depois vem a realidade, né, uma crise mundial, mostrando que o Estado é importante, né, e a partir daí tomou-se a consciência de que era necessária a atuação do Estado em alguns ramos da economia que não são lucrativos para particulares e também atuando nos programas sociais. Mais abaixo ele completa: quando, com a crise mundial, os fatos contradisseram esta suposição, a intervenção do Estado passou a ser aceita e a noção de planejamento começou a se afirmar. A política do laissez-faire fora condenada por Keynes desde 1929. Laissez-faire é uma expressão francesa que significa deixar-se fazer, deixar acontecer, ou seja, que o Estado não intervisse na economia, né? Que o mercado se autorregulasse. É essa a política do laissez-faire. Keynes foi um economista muito importante, eu vou falar mais sobre ele. Então, a crise de 1929 foi marcante para o mundo inteiro, foi uma crise internacional, né? E aí se passou a perceber tanto a interdependência entre as nações, como também o papel do Estado na recuperação desses países que foram afetados pela crise. Percebera-se que, para garantir ao mesmo tempo o bem-estar e o crescimento rápido, era necessário envolver o governo no processo econômico e encarar os gastos governamentais como um novo fator dinâmico. Então, aí, nesse ponto, os estados passam a desenvolver uma nova estrutura, uma estrutura burocrática moderna. No Brasil não é diferente, né? Porque com Vargas também nós teremos a formação de uma burocracia moderna. O Estado deixará de ser aquele Estado patrimonialista, personalista da Primeira República e também o Estado encampará muitos ramos básicos da economia para promover o desenvolvimento, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre o que seria a macroeconomia, né, e as vertentes que há aí de pensamento. A macroeconomia é um corpo teórico que tenta explicar o conjunto da economia. Então, quando se pensa na economia de um país inteiro, né, na economia global, nós estamos falando de macroeconomia, ao contrário de microeconomia, que aí tem a economia pessoal, a economia familiar, né, a economia das pequenas empresas, né, já a macroeconomia nós estamos falando de países ou do mundo. Nós temos na macroeconomia uma vertente que é o liberalismo, que está ligada à teoria econômica neoclássica. O liberalismo é uma ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas. Então, ela interpreta o mundo a partir da ação individual, né? Especialmente a ação do empreendedor, né? Chamado assim por eles, aqueles que promovem a multiplicação da riqueza, né? Do capital. Eles rejeitam o intervencionismo estatal, defendendo o Estado mínimo. É um Estado que não teria empresas, não estaria encampando também muitos serviços sociais, né, e tudo estaria
ah, aberto para o mercado. Decisões econômicas são tomadas pelas empresas e indivíduos e não pelo Estado ou por organizações coletivas. Então, esse é o resumo do que é o liberalismo. Um grande nome da macroeconomia é o John Maynard Keynes, que viveu até 1946 e foi muito importante para essa discussão. Ele é um britânico ligado à economia, embora não tivesse essa formação em economia. Ele é considerado o fundador da macroeconomia moderna, que guiou a maioria dos estados até o início da década de 1970. De meados da década de 70 em diante, aqui nós temos um movimento de mudança na estrutura interna do Estado e no mundo inteiro vai se começar um processo de liberalização das economias e o surgimento de uma estrutura estatal menos intervencionista na economia e nas políticas sociais. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar um pouco sobre os tipos de capitalismo, de socialismo e comunismo, colocando aí no plural para a gente destrinchar um pouco isso. O capitalismo ele pode funcionar com um Estado keynesiano, em que o Estado intervém na economia diretamente, e tem o capitalismo com o Estado liberal. Esses aí são tipos puros, né? Nós sabemos que mesmo países que defendem o liberalismo, na verdade, há de tempos em tempos mostra de que esse Estado, dependendo do jogo de interesses, eles atuam como Estados keynesianos, né? Como os Estados Unidos que intervêm para os bancos não quebrarem, para a indústria automobilística não quebrar, né? Isso é keynesianismo, apesar de que eles levantam a bandeira do liberalismo, né, total. E claro, há uma complexidade, né? Mesmo um país de vertente mais liberal como os Estados Unidos tem também parte da sociedade, né? O Partido Democrata que é contra um liberalismo tão exacerbado. E aí vem o socialismo, né? Que nós conhecemos com o Estado burocrático keynesiano. Existe aquele que é sem economia de mercado, como Cuba, né, que não está integrado à economia mundial como uma parte dessa engrenagem, né? Claro que sim, eles têm as exportações deles e tudo, mas não é uma típica economia de mercado, ou seja, a economia deles não funciona a partir do mercado. E existe o socialismo com a economia de mercado como a China. A China é um caso interessante porque, apesar de considerar como comunista, socialista, adotou essa economia de mercado, né, e está crescendo bastante, se tornando aí a nação mais rica do mundo, né? Em breve ultrapassará os Estados Unidos. O socialismo, na teoria marxista, ele seria uma transição em que ainda haveria classes, ainda haveria o Estado e depois se chegaria ao comunismo. No comunismo já não existe a figura do Estado, mas existe uma autogestão da sociedade. O comunismo tem muito a ver com o anarquismo, né? Porque você não tem uma hierarquia política e econômica entre os que fazem parte dessa sociedade. Então aí há a ausência do Estado e uma auto-organização dos produtores, das famílias nessa sociedade. Agora eu passarei um trecho de um vídeo sobre Keynes para que vocês conheçam um pouco melhor quem foi Keynes.
Em 1936, o economista John Maynard Keynes publicou a sua principal obra, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. É o livro base do sistema keynesiano. O contexto histórico do desenvolvimento da teoria keynesiana foi a Grande Depressão de 1929. Foi um período de altas taxas de desemprego nas principais economias mundiais durante toda a década de 30. Diante disso, ocorreram diversos debates para encontrar soluções contra o desemprego. Foi nesse período que Keynes desenvolveu a sua teoria macroeconômica. Para Keynes, as altas taxas de desemprego nas economias desenvolvidas eram resultado de uma insuficiência de demanda agregada. Keynes forneceu as bases da política econômica para o combate do desemprego. Dizia que as políticas econômicas deveriam estimular a demanda agregada, por meio dos gastos do governo em obras públicas. Keynes defendia o uso de política monetária e fiscal para regular o nível de demanda agregada. Os economistas neoclássicos, que Keynes chamava de clássicos, como Marshall, por exemplo, dizia que o conhecimento seria a solução para o desemprego, pois aumentaria a capacidade para o trabalho e evitaria que as firmas tomassem decisões erradas, que poderiam levá-las à falência e, consequentemente, o desemprego. Esse pensamento, um tanto quanto simplista, de Marshall e de diversos outros economistas, eram baseadas na teoria clássica de equilíbrio, e não ofereceram nenhuma contribuição ou proposta razoável para solucionar o problema do desemprego durante a crise. Durante a crise, Keynes e uma série de outros economistas propuseram uma política fiscal expansionista, com gastos em obras públicas para solucionar o desemprego, pois, segundo esses economistas, essas ações levariam ao aumento do produto e do emprego. Isso ocorre porque os gastos aumentam a renda e, consequentemente, os gastos dos empregados em obras públicas, o que estimularia a criação de emprego direta e indiretamente. Os opositores de Keynes se baseavam na visão neoclássica. Essa visão foi dominante dentro do Partido Conservador da Grã-Bretanha. Essa visão também dominou a política econômica dos Estados Unidos, até a eleição de Franklin Roosevelt em 1932. Na teoria neoclássica, a política fiscal não tinha efeito nenhum sobre a renda. Por isso, seus únicos objetivos eram manter o orçamento equilibrado. Ora, mas então o aumento do imposto de renda não diminuiria a demanda agregada, o emprego e o produto? Para os neoclássicos não, pois o produto e o emprego eram determinados pelo lado da oferta, ou seja, no modelo clássico, a política fiscal não afetava a demanda agregada. Com isso, no auge da crise, o governo norte-americano estava elevando tributos e cortando os gastos do governo para manter o orçamento equilibrado, o que do ponto de vista do modelo keynesiano não faz o menor sentido. Os economistas neoclássicos não conseguiram propor ideias razoáveis para combater o desemprego durante a crise. A mão invisível, além de invisível, é inexistente. Assim como Keynes, diversos economistas defenderam a realização de obras públicas para então aumentar a demanda agregada. Os neoclássicos eram contrários a essas medidas, pois em seu modelo, o produto e o emprego não são determinados pela demanda. Keynes discordava dessa visão, porém, a economia neoclássica era o pensamento dominante da época. Keynes dizia que na economia neoclássica faltava uma teoria da demanda agregada, que mostrasse como ela atua na determinação do produto e do emprego. E é exatamente isso que Keynes fará. No próximo vídeo, vamos falar sobre o modelo keynesiano simples. É necessário compreendê-lo bem para entendermos quando incorporarmos novos elementos complexos nele. O modelo simples desconsidera as implicações do incremento da moeda e dos juros no modelo, além também de desconsiderar as mudanças no nível de preços e nos salários nominais. Todos esses elementos vão sendo incorporados paulatinamente. Na página 14 há essa passagem: a segurança e a confiança, assim como o estímulo ao investimento privado, deveriam ser criados com o auxílio do tesouro público, isso na visão keynesiana, ou seja, dos pagadores de impostos. Tornou-se, portanto, necessário justificar com argumentos de peso a transferência da poupança dos mais pobres para o bolso dos mais ricos.
E o que existe de mais apropriado para isto do que a linguagem científica? Então, é necessário uma roupagem, um discurso cientificista, né, para que se faça uma coisa dessa. Porque, na verdade, o Estado ele acaba por canalizar recursos para o financiamento de atividades particulares. Aqueles ramos que têm uma elite muito poderosa, né, como, por exemplo, os industriais ou os latifundiários, produtores, né, de commodities, eles acabam interferindo na própria estrutura do Estado, né, porque eles têm seus representantes, e as políticas do Estado muitas vezes vão utilizar o recurso público para financiar as atividades particulares, né, fazer empréstimos a juros muito baixos, deixar de cobrar alguns impostos. Então, tudo isso significa a retirada da riqueza acumulada pela sociedade, né, e direcionada para os particulares. Na página 15 ele dirá: as categorias da ciência econômica, ou seja, da economia, tal qual as da política econômica, né, ou seja, da política que se faz voltada para a economia, são as da economia política. A economia política é uma ciência, considerada uma ciência. A economia política descreve a realidade. A política econômica parte desta base concreta para definir as mudanças desejadas. O planejamento transtornou este sistema lógico de raciocínio, ou seja, a economia política, e impôs um sistema formal dito pragmático. Uma política econômica determinada a priori é, assim, imposta à economia política. Bom, eu vou explicar para vocês o que é a economia política. Ela é uma ciência que estuda as relações sociais de produção, circulação e distribuição de bens materiais, identificando as leis que regem tais relações. O nome passou a ser utilizado para o estudo das relações de produção, especialmente entre as três classes principais da sociedade capitalista ou burguesa, que são os capitalistas, os proletários, trabalhadores e os latifundiários. A partir do final do século XIX, a economia vulgar, essa ciência econômica que Milton Santos está chamando aí e que Marx chama de economia vulgar, ligada mais aos números, passou a dominar as discussões econômicas e políticas. Eu vou passar aqui um trecho da fala do professor José Paulo Neto, que é um especialista em Marx, e ele vai falar um pouco sobre essa relação da economia vulgar com a economia política. O que aqueles caras, o tal de Adam Smith e o David Ricardo, entendiam por isso aqui, economia política? Não é o que se ensina hoje nas faculdades de economia. Essa gente estava com uma teoria social na mão. Para eles, compreender a sociedade na qual eles estavam vivendo, e atenção, que eles defendiam, que eles valorizavam. Eram pensadores que expressavam a burguesia revolucionária. Economia, para eles, começavam a analisar como é que se produz a riqueza social. Estavam analisando o que a Revolução Industrial estava pondo no dia a dia. O que é produzir mercadoria? O que é mercadoria? Como é que se utiliza o trabalho? Adam Smith descobre lá nas fábricas, numa fábrica de alfinete, como é que a divisão do trabalho dentro da fábrica potencia
a produção de mercadorias. Estavam interessados em saber qual é a forma da riqueza social nessa sociedade. No caso de Smith, a sociedade estava nascendo. Mas eles não estavam preocupados só com isso, não. Eles estavam preocupados como é que essa riqueza se distribui. Então eles descobrem as classes sociais. Esses caras estão querendo saber, insisto, eu vou repetir aqui, como é que se dão as transações comerciais entre as nações. Smith está vivendo o período do mercantilismo. Olha como essa coisa foi importante para o Brasil. Até 1808 você tinha um monopólio do comércio com a corte. Em 1808, abertura dos portos. Abertura dos portos, uma ova. Possibilidade de comerciar com os ingleses. Eles estavam querendo saber como é que se constituía o fundo público, que eles chamavam de tesouro. Estavam querendo saber como é que o Estado devia se organizar. Eram todos liberais. Fim de poder absoluto, controle pelo legislativo. Notem, essa gente estava tratando de explicar a gênese das nossas instituições sociais. Agora prestem atenção de onde é que eles partiam. Eles partiam da análise da produção. Esse era o ponto de partida deles. E mais, na base dessa análise da produção estava TVT, não é nenhum canal de televisão do programa Sky ou Net. Teoria do valor trabalho. Para essa gente, a base da produção da riqueza era o trabalho. Não eram as máquinas, não eram as técnicas. Atenção para isso. É claro! Como é que vocês imaginam um capitalista em 1790? É claro que o capitalista aí está inserido no processo de produção. Ele está organizando o espaço fabril. Ele está organizando a compra. Ele está organizando a venda. Ele está organizando a gerência. Essa gente aqui não está delirando nem mentindo. Eles estão insistindo que o burguês revolucionário, que é aquele que trabalha, se distingue do senhor feudal, que caça, dá bailes, festas, e do clero, que é absolutamente improdutivo. Smith é o primeiro que vai... Obrigado, filha. Que vai distinguir trabalho produtivo de trabalho improdutivo, que é uma discussão que está aí até hoje. Essa gente apoia-se na prática do burguês daquele tempo. Eu quero chamar a atenção. A prática do burguês daquele tempo é uma prática de inserção no processo produtivo. O burguês não tinha, atenção, administrador de empresa, médico do trabalho, assistente social, psicólogo social. Ele não tinha isso. Não tinha engenheiro. Ele estava ali, ó, na produção.
Então esses caras estão estudando o conjunto da sociedade. Estas ideias a partir de 1820, 1830, especialmente essa aqui, ó, vai mudar de mãos. Se é o trabalho que produz o valor, por que que os trabalhadores estão tão pauperizados? Na década de 30, que é uma década onde surge uma palavra e uma expressão na Europa Latina. É na década de 30 que na Europa Latina surge a palavra socialismo. E é contemporâneo ao aparecimento da palavra socialismo na Europa Latina a expressão questão social. Tudo por acaso, né, gente? Vocês podem imaginar. Essa coisa aqui, ó, começa a mudar de mão. Começa a servir à crítica socialista, que se apropria de um outro nó da gente que estava aqui, ó. Smith e Ricardo, mais Smith que Ricardo, estava convencido do seguinte: quando nós organizarmos esse tipo de produção e ele for dominante, essa vai ser uma produção orientada racionalmente. Smith era um ilustrado, era um discípulo de John Locke. A partir de 1825, essa forma de produzir começou a ter periodicamente momentos catastróficos. A primeira crise capitalista é deflagrada em 1825. E da década de 30 em diante, num ciclo de 6 a 8 anos, sempre vinha uma crise que quebrava uma parte dos capitalistas e arrebentava a quase totalidade dos trabalhadores. Que racionalidade é essa? Entre 1830, porque aí se pensa na Revolução de Julho em Paris. Em 1848, esta herança, essa herança burguesa, da burguesia revolucionária, começa a mudar de mãos. Dois jovens autores, em 1848, dirão: as armas que a burguesia criou no seu processo ascensional se voltam contra ela. A burguesia tem que abandonar essa moça aqui, que ela criou. Ela tem que substituir essa moça por outras formas de conhecimento. A segunda metade do século XIX vai marcar o surgimento das modernas ciências sociais. Duas vão surgir mais ou menos à mesma época. Uma delas atenção, é a economia. Primeira vez
que essa expressão aparece assim num texto que terá enorme repercussão é no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1881, num tratado do importante economista inglês Marshall. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o Marshall, que numa cátedra universitária, que tem o nome deste fulano aqui, pronuncia aquela famosa conferência, onde ele vai tentar caracterizar a cidadania moderna. Na cátedra Alfred Marshall, que escreveu esse livro aqui, um outro Marshall, T.W.A. Marshall, que era um liberal com muita sensibilidade social, escreve aquele texto que todos nós recorremos sobre cidadania, né? Como síntese de tríplices direitos. Esse Marshall aqui, esse aqui, o Alfred Marshall, escreve um livro com o título de Princípios de Economia. Ponto. A partir daí, já não se fala mais em economia política no sentido de Smith e Ricardo. O que vai caracterizar essa economia aqui, e caracteriza até hoje as principais escolas de economia, que Edson Marcelo Húngaro, professor aqui da UNB, certamente chama de economia burguesa. Eu não me atrevo a tanto, mas sei que você se atreve a tanto. São duas características para as quais eu peço a atenção de vocês. Primeira característica, o abandono da teoria do valor-trabalho. No exato momento em que eu estou falando aqui da teoria do valor-trabalho e lamentando o seu abandono, 95% dos professores de economia das universidades brasileiras estão garantindo que essa teoria é uma metafísica dialética atrasada do século XIX. Ganham prêmios com livros sobre isso, vão para o exterior, alguns até se tornam recentes convidados para o Ministério da Fazenda. Não importa, a realidade resiste a todas as ideias feitas sobre ela, sempre. Mas o que é mais sério, o que é mais importante, é que essa economia abandona a discussão da produção, das condições sociais da produção. Ela se fixa nas questões da distribuição. Essa economia está nascendo ao tempo em que Marx está escrevendo a sua obra. E sabe como é que Marx trata essa economia? Chama de economia vulgar. O qualificativo mostra o desprezo que Marx tem por esse tipo de elaboração. Marx critica quem vai por esse caminho. Mas o que ele quer fazer é a crítica da economia política. Eu já esclareci, suponho, até agora, o que é economia política para Marx. Precisamos esclarecer, logo adiante, crítica. A economia, que é ensinada nas faculdades aí hoje, não é a de Smith e Ricardo. Quando muito, a história da economia política ocupa 1 ou no máximo 2 semestres nos cursos de graduação em economia. Então os economistas que saem daí
são verdadeiros tecnólogos sociais, mas que afastam do seu horizonte a teoria do valor-trabalho e a discussão das condições sociais da produção. Na página 15, ele diz: a serviço do planejamento, a economia perdeu seu status científico e se tornou simples ideologia, cujo fito é persuadir estados e povos das vantagens daquilo que passou a ser chamado desenvolvimento, que é a venda da ideologia do crescimento aos estados, a imposição de uma ideologia de sociedade de consumo às populações. Ambas combinadas induzem ao capital estrangeiro e à aceitação de um só parâmetro aplicável à economia, à sociedade, à cultura, à ética. Em suma, a dependência e a dominação através da dependência. Então, o interesse dos países mais ricos, dos países centrais, em levar suas empresas, seus capitais para os países mais pobres, periféricos, é gerar essa dependência, né? Porque quando um país contrai uma dívida, ele pagará juros daquela dívida por muitos anos, né? Quando um país que ainda não tem uma economia capitalista típica passa a importar esse modo de desenvolvimento, aí haverá o desenvolvimento de um mercado consumidor dos produtos industrializados, né? Então, tudo isso interessa às nações mais ricas do mundo. Essa imagem aqui do lado, pessoal, é do clipe do Pink Floyd, da música The Wall. Tem esses menininhos, né? E eles estão andando em fileiras, né? E eles caem numa máquina de triturar e tal. E essa música é uma crítica à padronização, né, da educação e tal, mas também pode ser vista como uma crítica à padronização em geral, né? Aqui nós estamos falando de uma busca de padronização econômica, né, e de inserção deficiente das nações mais pobres na economia global. Por isso eu achei a imagem pertinente. Assistam esse clipe depois, que é bem legal. The Wall, do Pink Floyd. O que eu disse antes pode ser visto do ponto de vista ideológico ou teórico como a teoria das etapas do desenvolvimento. Seria uma teoria ideológica, né? Na visão do Milton Santos. Ou pode ser considerada a teoria da modernização também. Ela considera que qualquer país do mundo pode chegar ao lugar alcançado pelas nações mais ricas. É baseado no esquema histórico de Colin Clark, de 1951, dos estágios de pré-industrial, industrial e pós-industrial que uma nação alcança. Também envolve as teorias das etapas de desenvolvimento de Hostel, de 63, que diz que nem todos os países ou regiões do globo descolariam ao mesmo tempo. Esse descolamento é quando a economia atinge um nível de escala, né, em que a partir dali o desenvolvimento vai sendo crescente. E também envolve a teoria do ciclo do produto de Vernon, de 1966. Aí nós podemos ver aqui nesse gráfico, né, todas essas teorias juntas, né? Então, nós temos ali as fases em que um país está, né, de pré-industrial, quando ele não tem indústria, né, com a produção primária, e ocorre a descolagem, que é essa entrada no mundo industrial.
Depois chega-se à instalação das indústrias e aí você tem um estágio secundário da economia. Depois você chega num estágio terciário que é pós-industrial, em que o desenvolvimento aí não se dará através das máquinas em si, mas será a partir da produção de conhecimento, de tecnologia, por exemplo, né? Enquanto fica ao encargo de países medianos aí a execução industrial. Então vejam que essa é uma história perfeita, né? Que coloca todos os países como iguais em condições e coloca ao encargo aí da força de vontade, da perseverança, da inovação, da coesão social, o sucesso das nações, né? Mas, na verdade, a coisa é muito mais complexa que isso, né? Isso seria uma visão romantizada da realidade. E aí Milton Santos traz uma passagem que corrobora bastante esse modelo aí. Diz ele na página 15, a pobreza, um fenômeno qualitativo. Qualitativo por quê? Porque ele é relativo. Só se é pobre quando há outro rico próximo a você, né? Se você é igual aos seus vizinhos, então você não é considerado pobre, né? A pobreza, um fenômeno qualitativo, foi transformada num problema quantitativo e reduzida a dados numéricos. Forneceram-se números índices para provar a distância entre países ricos e países pobres e para inferir que estes últimos deveriam imitar os primeiros se quisessem superá-la, aquilo que eu disse da teoria. Isso foi o mesmo que criar a necessidade de se obter tudo do exterior, desde o capital até os alimentos, e conduzir a uma doutrina sob a ajuda promovida como uma atitude generosa dos países, quando de fato constitui uma questão de interesses ocultos, de conquista e de dominação econômica. Porque tudo isso, na verdade, gera essa dependência dos países que são ajudados, entre aspas, né, pelas nações mais ricas. Países que, na verdade, serão explorados pelos capitais de nações mais desenvolvidas, né? Às vezes esse capital não tem nem nação, né? Ele simplesmente existe no mundo e evade das fronteiras, né? Então, enquanto está favorável para ele num país, ele está ali. E quando a economia se abala, ele não tem compromisso nenhum com o país e simplesmente se esvai e vai atuar em outro país no globo, né? Então, é muito volúvel esse fluxo de capital no mundo. E em contraposição à teoria do desenvolvimento vista anteriormente, nós temos a teoria da dependência. Ela é baseada nas teses independentes do Raoul Prebisch e do Hans Singer do início da década de 1950. Eles dizem basicamente que os preços dos produtos primários exportados por países subdesenvolvidos tendiam a cair com referência aos preços dos produtos manufaturados exportados por países desenvolvidos. Então, eles estão reconhecendo que a típica economia que se desenvolve aí nos países mais pobres, ela tende a ter uma remuneração muito mais baixa do que os produtos que são industrializados e exportados, né, pelos países desenvolvidos, deixando aí, fazendo com que essas nações que já são pobres se tornem ainda mais pobres no decorrer do tempo, porque elas detêm um acúmulo de capitais muito aquém do que ocorre nos países já desenvolvidos.
A teoria da dependência foi desenvolvida sobretudo na Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL, existe até hoje. Celso Furtado foi muito importante nessa CEPAL, no início da década de 1970. Essa teoria da dependência, ela é globalmente estruturalista. Ela imagina um sistema centro-periferia, em que há países centrais e países periféricos. Essa visão foi desenvolvida sobretudo por Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, o Faleto, o Celso Furtado e o David Slater. Também a teoria da dependência aponta para uma nova divisão internacional do trabalho, em que cada país tem a sua posição e tende a ficar estanque nessa posição. Países mais pobres produzindo matérias-primas que não são beneficiadas no próprio país, como nós fazemos, com a nossa agropecuária. E os países mais ricos exportando produtos com alto valor agregado, ou seja, aqueles que passam por diversas fases de trabalho em seus países e se tornam produtos industrializados e caros. O desenvolvimento de uns, nessa visão, era o revés do subdesenvolvimento de outros. Ou seja, se o país central se desenvolve, acumula capitais, isso se dá com o empobrecimento de nações periféricas nessa economia global. Esse seria, então, o gráfico da teoria da dependência, em que existe um sistema fechado aí, representado por esse círculo. Os países pobres, intermediários e avançados estão aí, e os países avançados, eles estariam no encargo, sobretudo, da concepção dos processos industriais, da tecnologia, do domínio político e econômico, da detenção de uma soma de capitais muito maior. Os países intermediários estariam aí, são industrializados, e fariam esse fabrico qualificado, ou seja, as indústrias mais vantajosas. E os países pobres estariam na execução, tanto de uma economia de baixo rendimento, quanto na produção de matérias-primas, de minérios, de grãos, de fibras, tudo que se precisa para os processos industriais que se dão fora desses países. Na página 16, Milton Santos dirá: de 1945 a 1950 em diante, ou seja, o início do pós-guerra, o aprofundamento do capital já não mais se baseia unicamente na dependência de modelos de produção. Modelos de consumo, muito mais rapidamente difundíveis, também contribuem efetivamente para a penetração do capital e trazem os mesmos resultados, porque carregam em seu bojo os novos modelos de produção. Ou seja, você fazendo com que a população faça adesão a um modelo de consumo, daí mais para frente você já tem uma alta demanda pela produção. Então, a produção em si vem depois de você domesticar a população desses países. O planejamento tem tido um papel a desempenhar nesse processo. Ele é um desses conceitos chaves criados pelo sistema capitalista como meio de impor por toda parte o capital internacionalizado. Aí nós podemos perceber as mudanças de comportamento ao longo do tempo. Por exemplo, o consumo da Coca-Cola, coloquei aqui um anúncio da Coca-Cola antigo. A Coca-Cola, que se difundiu no mundo inteiro, passou a ser consumida praticamente no mundo inteiro.
mas outros tipos de consumo também, né? Por exemplo, o Brasil passa a produzir soja, né? E nós passamos a nos acostumar a consumir o óleo de soja, o óleo vegetal, em substituição à gordura de porco, né? Que é da nossa cultura tradicional brasileira. Então, é esse tipo de coisa que acontece, né? A imposição de um modelo de consumo, né? E aí a propaganda tem um papel fundamental, mas também o planejamento, né, visto como algo técnico, ele é altamente ideológico, assim como a propaganda. Na página 17 ele diz: a fé cega em taxas de crescimento, uma ostentação estatística, tornou-se a principal preocupação das modernas elites de vocação política. Então, no capitalismo, pensa-se muito a partir dos índices, dos números, né? E a taxa de crescimento do produto interno bruto de um país, o PIB, se torna, assim, um fetiche, né? E aí, os analistas, as elites estão muito preocupadas com o nível de crescimento que essa economia no todo tem e também o crescimento que o seu negócio em si tem, né, a cada ano. Quanto há de incremento de um ano para o outro. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo do geógrafo David Harvey, em que ele fala um pouco sobre o problema que é você esperar que a economia tenha um crescimento composto aí da ordem de 3% ao ano. Isso não é sustentável e por isso nós temos crises sucessivas numa economia capitalista. Isso é normal. The main contradiction that I would focus on would be the commitment to perpetual growth. And capitalism is a system that is always about growth. It has to grow in order to survive. And it grows bigger and bigger and bigger. And it grows at a compound rate. It grows at an exponential rate. Now, compound growth and exponentials tend to have a particular mathematical characteristic. They grow very slowly over time, like this, and then they go like this, and then they zoom up. Capital has grown, so economic historians tell us, at a compound rate of around 2.25% per year. In some decades it didn't grow at all. In others it grew at 5 or 6%. And when you read the financial press and statements by politicians and the like, everybody seems to be happy with a 3% rate of growth. It's okay. You're not doing great, you're not doing badly, but it's the minimum. Grow at less than that and things are not good. Grow at 0, as Europe is right now, or Japan has done and you are in a crisis. So the definition of a crisis is lack of growth. And therefore everything has to be oriented towards resuming growth. Brazil is in what should be the happy state of low growth right now, but everybody is upset. Says we have to change it and get back to 3-4% growth, 5% growth if we can. The United States has been in a position of low growth and came back a little bit, and everybody starts to sound rather happy. Now, this compound growth has this character of expanding rapidly as it moves on. And of course, the famous story about this
is the story about the inventor of the game of chess. And a sultan or a king or somebody offered the inventor of the game a reward and said, what would you like to take as a reward? And the person said, well, put 1 grain of rice on the first square of the chessboard, then double it on each square as things go on. And the king or sultan said, okay, no problem. Put 1 grain of rice, 2 on the next square, 4, 8, 16, 32. But the trouble is, by the time you get to the 21st square, there's no rice left in the whole world. And you have a big problem as to how do you get from the 21st square to the 64th square. This is what compounding does. Now, compounding exists within capitalism for a very simple reason. The nature of capital is that you start the day with a certain amount of money, and in the classic Marx model, you buy means of production and labour power, and you put it to work, and you create a new commodity which you sell for the original money plus a profit, which says there must be more value at the end of the day than there was at the beginning. Capitalists are also in competition with each other, so part of that more gets reinvested in creating even more. So the more becomes more squared, cubed, etc. So the system has to expand to accommodate perpetual profit making. Or as Marx would put it, capital has to produce a surplus, and the surplus has to be used to produce more surpluses. So the nature of capital is, by that very simple kind of understanding of what capital circulation is about, expansionary. If there is no profit at the end of the day, capital is in crisis. Nobody is going to invest money with the idea that there is zero profit at the end of the day. They're only going to invest when they think they can get their 3% at the end of the day, and hopefully 5% or 10%. So the system expands. Now, when capital was constituted as it was in, say, 1820, by what was going on in Manchester and Birmingham and a few other industrial cities and a few smaller places around the world in the United States and elsewhere, then perpetual expansion seemed okay. The whole world was out there waiting to be drawn into this system. But as Marx recognized, this capitalist logic meant the creation of the world market, and that as time went on, everything would have to be incorporated into this world market. Well, we've now reached a point where pretty much everything is already incorporated into the world market. Okay, some of Africa not, some parts of Inner Asia and the Middle East and so on. But by and large, when we're talking about a 3% expansion, we are now talking about a 3% compound expansion on everything that's going on in East Asia, everything that's going on in much of South and Southeast Asia, everything that's going on in North America and Europe, most of what is going on in Latin America. We're talking about a huge problem. And if you imagine another 50 or 100 years of 3% compound growth on the basis of where we are now, you're looking at something which is truly horrendous. Therefore, we have to think about how to support people at a decent standard of living in a decent living environment under conditions of zero growth. Now, when I say zero growth,
Obviously, I'm not thinking about zero growth everywhere. I'm thinking about negative growth some places, positive growth elsewhere, an equalization of much of the global economy, of the sort that has to some degree been happening with the growth of China and the emergence of India into a capitalist style economy, and of course the advent of what was the Soviet bloc into global capitalism. But the expansionary space in which you can absorb 3% compound growth for the next 100 years does not exist. And yeah, somebody will say, okay, go to Mars. Okay, go to Mars. That's not going to do it. Na página 17, ele diz: era preciso demonstrar que os países subdesenvolvidos eram incapazes de acumular internamente o capital para os seus investimentos modernizantes e, portanto, provar a necessidade de lhes oferecer ajuda, entre aspas, ou de lhes emprestar dinheiro, ou ainda de encorajar a entrada de capital privado. Foi assim que se aplanou o caminho para o endividamento permanente e cumulativo e para a distorção de toda a economia, uma vez que para pagar as importações ou o serviço da dívida, o juro, da dívida, riquezas minerais tiveram de ser alienadas e a agricultura teve de ser canalizada para a produção de exportação. Então, isso gera uma dependência das nações mais pobres dos grandes bancos internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, aqui na América Latina, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Então, eles fazem esses empréstimos às nações, mas umas nações que já estão com a economia esfaceladas, eles normalmente não conseguem um crescimento suficiente para pagar com folga esses empréstimos, E se tornam aí sugados por essas dívidas. O slide anterior fala sobre a produção de riquezas minerais que são levadas para outras nações, para os países centrais, e que vão alimentar processos industriais que geram grande riqueza. Então, há um poema do Carlos Drummond de Andrade, um mineiro morador de Itabira, e ele retrata em alguns poemas o que ele via dessa destruição mineral para a extração do minério de ferro. O poema se chama O Maior Trem do Mundo. Uma das características desse poema é que há poucas vírgulas e apenas um ponto final. As vírgulas só são quando ele está falando de algo mais próximo dele, mas quando ele está falando do trem, é tudo sem ponto e sem vírgula, porque é tudo muito rápido. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas, leva meu tempo, minha infância, minha vida, triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo, e um dia eu sei não voltará, pois nem terra nem coração existem mais. Esse é um poema forte, de alguém que vê uma destruição, sem motivo, sem sentido, porque uma riqueza mineral que é retirada dessa forma, ela enriquece a muito poucos e, do ponto de vista ambiental, o que as pessoas sentem é uma destruição, do seu próprio mundo, das coisas
né, às quais ele tem afeição, né? Uma serra inteira some, um buraco enorme surge, né? E é isso que fica para os países periféricos nessa economia globalizada. Como dito anteriormente, um dos resultados desse endividamento que as nações tiveram, né, sobretudo a partir da década de 70, é o pagamento de uma dívida ao longo do tempo, né, e que tende a não diminuir muito. Aqui eu trago o gráfico, né, com o exemplo do que o Brasil paga de juros e amortizações da dívida. Normalmente gira em torno de 40% de tudo que é arrecadado pelo governo federal. Os governos estaduais e municipais também têm suas dívidas, né? Às vezes o governo federal chega a pagar 45% de tudo que arrecada para isso, né? Para pagar os juros e amortizar um pouco dessa dívida. Então vejam que é um impacto enorme, né? É muito mais do que a Previdência Social, que é paga, somada aí com a transferência para os estados e municípios. Então é uma riqueza enorme, né, que nós pagamos para os credores aí do Estado brasileiro. Esse então é o resultado dessa entrada desembestada dos países pobres, né, nesse circuito econômico mundial. Aqui nós temos a evolução da dívida em percentual do PIB no Brasil. Nós temos aí no final do período militar o crescimento dessa dívida e com a crise econômica que se instala no Brasil após esse período militar, há uma crescida acelerada dessa dívida internacional. E aí ela é altíssima com Sarney, com Collor, com Itamar, com Fernando Henrique, daí com o plano real, a valorização da nossa moeda, paga-se um pouco dessa dívida, né? Mas ela começa a subir novamente no período dos governos do PT. Há de início uma diminuição da dívida, mas depois uma estabilização nos governos Dilma e um novo crescimento aí quando se aproxima e chega o governo Temer, né? Provavelmente agora com essa crise da Covid, que gera uma crise econômica, nós teremos um aumento dessa dívida aí também, né? Porque o Estado não conseguirá amortizar muito essa dívida, né? A amortização é o pagamento do montante, né? Não só do juro. Na página 18, Milton Santos diz: o conceito de mercado limitado e também o de capacidade ociosa pertencem à mesma família ideológica e constituem ambos um convite aberto ao capital estrangeiro. A capacidade ociosa representa uma salvaguarda por parte do monopólio contra a entrada de outras firmas no mercado. Sempre que as indústrias são monopolistas, elas fixam seus próprios preços. Então, Milton Santos está dizendo que, na verdade, muitas vezes essa capacidade ociosa, que seria assim o poder de produção para além do consumo existente, como uma certa forma de blindagem das empresas, né? Porque se uma indústria, por exemplo, tem a capacidade de produzir mais do que produz, ela inibe a entrada de outras nesse mercado, né? Que aí se considera que o mercado está limitado, que não há como outra empresa entrar. Então, na verdade, aquela história que se diz, né, do equilíbrio entre oferta e demanda, normalmente isso é burlado pelas empresas, porque elas tendem a construir seus monopólios, né? E hoje nós vemos os monopólios se constituírem, se mostrarem prontos aí no mundo, né? Um deles é o JF Investimentos, né?
E a JBS, né, Friboi, é ligado à JF, mas a JF vai além, né? Na verdade, esse próprio nome aí, investimento, significa que é um capital que tem esse nome, né? Na verdade, reúne vários negócios, várias marcas e irá investir em tudo que for altamente lucrativo. Aqui, por exemplo, nesse braço da JIF voltado para carnes, né, tem a JBS, e a JBS ela já é um agregado de várias marcas. Então, quando você compra Friboi, Swift, Vigor, Danúbio, Leco, várias marcas no supermercado, na verdade, todas elas estão ligadas à JBS. E em outras partes do mundo também, né? Ela está presente aí. A JBS é a maior empresa de proteína animal do mundo, né? Surgiu no Brasil, né? A gênese dela é no Brasil e depois ela se internacionaliza, abre capitais e aí se torna uma empresa de capital aberto, né? Vai para a bolsa de valores. Então, os particulares podem comprar cotas dessa empresa, né? E vão ter os lucros que essa empresa, parte do lucro que essa empresa tiver. Outros exemplos aí de monopólios, né? Existem vários. A Ambev, né? Com a maioria das cervejas consumidas no Brasil. A Coca-Cola com outra boa parte aí das bebidas. A PepsiCo, que produz a Pepsi, mas produz vários outros alimentos também, né? E a Nestlé, a P&G, a Unilever, Johnson Johnson, né, eles têm diversas marcas. Então, quando nós vamos ao supermercado e compramos algumas coisas, né, ali tem a marca Fantasia, mas na verdade ela está ligada a um grande grupo, né, que tem uma presença marcante aí no mercado. Assim como os bancos também, né, acabam que eles tendem ao monopólio também. Porque não existem tantos bancos, né? São pouquíssimos bancos. Então, de certa forma, um monopólio também. Um exemplo marcante é o de automóveis no mundo, né? Em que já havia os conglomerados aí, por exemplo, a FCA, que já reunia diversas marcas, né? Fiat, Alfa Romeo, Jeep, tudo era da FCA. E, por outro lado, a PSA também já era um grupo, né? Com Citroën, Peugeot e outras marcas menos populares. E elas, olha só, se reuniram para formar a Stellantis e já reuniu esses dois conglomerados. Então se torna aí um conglomerado mais poderoso do globo na produção automotiva, né? Para concorrer aí com outras, como a Volkswagen, né? Que também às vezes se une com outras indústrias, né? Então, vejam que, de fato, há essa tendência ao monopólio no mundo, né? Não é de agora, desde as primeiras décadas do século XX já se mostrava que as indústrias que mais se desenvolviam, elas tendiam a forjar um monopólio na economia. Outros monopólios, né? Monopólio da Globo, né? Com rádio, jornal, televisão, TV a cabo, tudo isso, né? Família Marinho, família Saad no grupo Bandeirantes também, aí está com parte da mídia nas suas mãos. A família Frias, né? Do grupo Folha também. O Edir Macedo com a Record, a Universal aí com grande parte também. A família Bravanel do Silvio Santos também, com alguns negócios e com essa atuação nas mídias. Então,
é isso, só um exemplo, né? Chegamos aqui ao final dessa aula e depois prosseguiremos a partir da página 20 com o estudo desse livro do Milton Santos. Grande abraço a todos e todas.